Em 1954, o estreante Ishiro Honda lançou nos cinemas japoneses o implacável Godzilla Rei dos Monstros, que era uma personificação do terror nuclear. É claro que o filme fez muito sucesso e gerou mais de 25 longa-metragens e até mesmo uma estrela na calçada da fama. 65 anos depois, Godzilla retorna aos cinemas com o filme Godzilla 2, o Rei dos Monstros, a terceira etapa do Monsterverse, uma franquia nos cinemas da Legendary, Warner Bros. E da Toho. E aqui no Mega Hero você vai conferir um especial detalhando todos os filmes e todos os materiais derivados dessa nova franquia de Tokusatsu. Em 1998, Godzilla teve sua primeira tentativa de blockbuster americana na obra de Emmerich. Desde então, nenhum estúdio norte-americano resolveu se arriscar para produzir um novo longa-metragem, até que a Legendary Pictures, em um passo ousado, fechou uma parceria com a Toho para reiniciar uma franquia que remetesse às origens do Rei dos Monstros, respeitando o âmago da criação do personagem. A surpresa veio em 2014 com um filme produzido por Gareth Edwards. Ele fez tanto sucesso, rendeu 500 milhões de dólares e não tinha pretensão nenhuma de se tornar uma franquia como os filmes da Marvel. É claro que depois de ter alcançado $500 milhão, a Legendary se tocou e deu start a uma nova franquia de filmes, apelidando tudo o que veio a seguir de Monsterverso. A parte curiosa desse lançamento, meus amigos, é que antes desse filme estrear nos cinemas, a Legendary lá sorrateiramente lançou um quadrinho que serviu como prequel dos eventos do filme de 2014, e é desse quadrinho que a gente vai comentar hoje, porque de fato é a partir desse momento que começa esse universo fantástico com kaijus e muita destruição e explosões. Escrito pelos irmãos Max e Greg Borenstein, a graphic novel Godzilla Awakening chegou às bancas no dia 7 de maio de 2014 com 72 páginas, contando a história que antecede os eventos do filme do mesmo ano. Curiosamente, esse quadrinho chegou aqui no Brasil pela editora Hanabi em formato digital sob o título Godzilla: O Despertar. Infelizmente, com o encerramento da editora, a obra não foi relançada e apenas quem comprou naquela época ainda tem esse tesouro guardado. Felizmente eu consegui um exemplar desse quadrinho, fui atrás, procurei, cacei porque eu queria ler o material brasileiro. A tradução ficou muito boa, ficou muito bem adaptada. Uma pena que a versão digital acabou se perdendo. Eu torço que futuramente uma outra editora, ou até mesmo a editora Hanabi, volte, coloque esse material disponível na internet novamente para quem não conseguiu comprar, adquirir dessa vez, porque é um material que eu acho essencial para esse universo e você vai conhecer um pouquinho da história que eu vou resumir para vocês. A história começa com o pai de Ishiro Serizawa, exatamente Serizawa, o cientista do filme de 2014, contando para o seu filho o que aconteceu logo após a bomba atômica em Hiroshima. Naquela época ele avistou uma criatura coberta de fumaça, mas seu filho obviamente não acreditou, mas ele falou o seguinte: aquela não foi a única vez que isso aconteceu. Um ano depois, o pai de Ishiro aparece em um navio da marinha com muito rancor com os Estados Unidos, claro, porque eles explodiram o Japão com 2 bombas atômicas, mas tudo muda quando um navio americano precisa de ajuda. Serizawa é o único que entende os americanos, é o único que fala a língua deles e descobre que a tripulação está perdida e o único sobrevivente, aparentemente, está rastreando alguma coisa em uma ilha próxima dali. Eles acabam encontrando o navio que estava arremessado de ponta cabeça, uma cena completamente bizarra, e os tripulantes, que a gente pensou que estavam mortos, estão presos nesse navio e não conseguem sair de forma alguma. Segundos depois, todos são atacados por uma gigantesca criatura que arremessa o navio lá pela montanha, com todo mundo dentro, vai virando, tem gente que morre, tem gente que é jogado pro lado, tem gente que cai do outro lado, e o ataque termina com a aparição de Godzilla atacando esse outro kaiju, e o sobrevivente desse ataque, o Shawn, que é um soldado americano, convida Serizawa para trabalhar para o governo dos Estados Unidos. A cena corta e vemos Serizawa com vários outros militares em uma iniciativa que não é dos Vingadores, que visa destruir essas criaturas e abafar informações para a população, né? A ideia é que nada dessas aparições venha a público para não deixar todo mundo louco, assim, naquela situação de desespero e sem entender o que está acontecendo. E nas páginas seguintes, ao longo dos anos, vemos vários relatos dessa mesma criatura voadora e Godzilla, que até esse momento não levava nome nenhum. E no finalzinho dessa busca de informações, lá no início dos anos 50, Serizawa coleta a informação mais importante, que é o nome do monstro, Gojira. Exatamente, é a primeira vez que a gente vê nos quadrinhos a menção do nome de Godzilla em japonês. E agora começa uma busca implacável para encontrar o Godzilla e encontrar o outro kaiju. Naquele primeiro momento era só um kaiju que eles estavam procurando e agora são 2 monstros gigantes que precisam ser contidos para não causarem mais destruição.
Essa primeira parte do quadrinho, que é intitulada de capítulo 1, ela é bem interessante porque ela seta vários detalhes importantes do universo expandido e reapresenta personagens que a gente viu no filme de 2014, no caso, o filho do Dr. Serizawa. Mas vamos em frente porque tem muita coisa ainda para contar. Na segunda parte, que foi a que eu achei mais interessante, conhecemos finalmente a Monarch, que nesse quadrinho ela está disfarçada de uma transportadora de cargas. Somos apresentados ao biólogo Zamalek, que estuda essas criaturas e possui algumas delas na instalação que aparentemente estão mortas, incluindo o que parece ser uma miniatura de Kong lá no cantinho da página. Ele mostra para Serizawa uma parte do kaiju, em forma de morcego, que é esse kaiju que eles estão procurando, e como essa célula ela reage à radiação. O biólogo ele questiona que esse kaiju ele tem um poder suficiente para destruir todo o planeta Terra, e o Serizawa prontamente interrompe e diz que o Godzilla ele está no nosso planeta para impedir justamente que outras criaturas consigam destruir tudo pelo caminho. Serizawa traz diversos relatos da existência de Godzilla que datam de milhares de anos atrás. Segundo esses relatos, o Godzilla ele era o predador alfa que se alimentava desse parasita que agora possui um nome que é Shinomura. O Godzilla ele mantinha o equilíbrio no planeta até o asteroide cair, na época dos dinossauros, e diminuir a radiação da Terra. É por isso que tanto Godzilla quanto Shinomura se aventuraram aos confins da Terra para buscar radiação e sumiram. Até que algo acordou eles, que no caso foi a bomba atômica lá no Japão. Mesmo falando do perigo desse kaiju parasita, o biólogo não acredita na existência de Godzilla e como ele pode ajudar a resolver essa situação. O quadrinho ele dá um salto de 4 anos e abre com Serizawa sendo chamado depois de um avistamento de Godzilla em uma ilha chamada Moansta. Todo mundo fica desesperado e partem lá para o lugar para descobrir o que está acontecendo. E é ali que, de fato, os americanos veem pela primeira vez Godzilla. Eles não estavam acreditando na existência do monstro, inclusive durante todo o quadrinho eles ficam zombando do Dr. Serizawa, e é nesse momento que eles conseguem ver pela primeira vez o embate desses dois kaijus. Cara, esse momento no quadrinho é muito bonito, vocês podem ver aí pelas imagens, são belos painéis, bem desenhados, e é claro, nós temos uma baforada atômica inclusa no pacote, feita pelo Rei dos Monstros. E eu pensava que tudo ia acabar ali, eles iam deixar o Godzilla embora, o Godzilla mergulhar e se esconder de novo nos confins do planeta Terra, mas não. Os americanos traçam um percurso atrás do Rei dos Monstros para jogar uma bomba nuclear de hidrogênio lá no atol de Bikini, que é justamente uma das cenas iniciais do filme de 2014, logo nos créditos. Mas Serizawa diz para deixar os dois brigarem, eles dois conseguem se resolver e nenhum ser humano precisa interferir, mas é claro que ele é ignorado, e os americanos vão em direção a Godzilla. O capítulo 3 fecha com vários flashes dessa bomba atômica sendo jogada lá no atol de Bikini, com Serizawa contando para o seu filho toda essa história novamente em 1980 e dizendo que ele acha que Godzilla não morreu nessa explosão. O quadrinho ele encerra em 1981, ele abre logo com o filho de Serizawa, Ishiro, no enterro de seu pai, e ele é abordado por Shaun, que era o parceiro do seu pai lá nos anos 50. E antes que esse velho amigo do seu pai falasse qualquer coisa, ele fala: eu estou pronto para entrar para a Monarch. E o quadrinho termina dessa maneira. Eu tentei resumir basicamente o que acontece nesse quadrinho, obviamente que tem mais coisas, mais detalhes, mas a grosso modo é exatamente essa história, contando um pouco do passado da família Serizawa, mostrando como o Godzilla foi avistado pela primeira vez nos tempos modernos e contando até um pouco da mitologia do kaiju, porque na parte que eu falei que mostram vários flashes, várias mensagens e informações de avistamentos dele milhares de anos atrás, nós temos imagens de pinturas rupestres, desenhos antigos, relatos de povos de civilizações bem lá atrás falando sobre Godzilla, e isso é legal porque deixa todo o universo, o Monsterverso, mais interessante, com mais aprofundamento. E pra ser sincero, quando você for reassistir o filme de 2014 depois de ler esse quadrinho, vai ter um gostinho completamente diferente. Uma coisa que eu também gostei no final desse quadrinho é que tem uma carta da Monarch, como se fosse uma carta digitada, datilografada no caso, falando sobre esse ataque que teve, sobre a explosão da bomba atômica no atol de Bikini, e também tem um apêndice para os que não estão familiarizados com os termos como kaiju, o nome dos lugares que eles dizem, que eles mostram no quadrinho. Então eu achei uma leitura interessante. Infelizmente, esse quadrinho é quase impossível de encontrar em português, porque a editora Hanabi sumiu. Você pode procurar ele em inglês, tem disponível na Amazon e também disponível em espanhol, exatamente. Em espanhol acho que a gente até consegue ler um pouquinho, porque é um pouco parecido com o nosso idioma.
Espero que vocês tenham gostado da primeira parte do especial do Monsterverso. A segunda parte será com esse filme aqui, o filme de 2014 da Legendary. O Lucas vai estar aqui comigo, a gente vai comentar o que a gente achou do filme e como ele é importante para esse Monsterverso e como ele é importante também para o Tokusatsu em geral. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, se inscreve aqui no canal, clica nesse botão vermelho aqui embaixo, ativa o mega sino das notificações, que é esse sininho, para toda vez que sair um vídeo desse modelo, você receber ele imediatamente. E comenta aqui embaixo o que você achou desse quadrinho. Deixa aqui que eu quero saber a sua opinião. E não esquece de compartilhar esse vídeo também com todos os seus amigos no Facebook, no Instagram e nos grupos do WhatsApp. Nos vemos em breve e desperte o herói que é em você.